Fala galerinha, Caio César aqui. Tô aqui semanalmente passando para você o que você precisa ouvir sobre tratamento da dor, sem papas na língua, na lata mesmo, doa quem doer. Sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência ao vivo aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Como eu prometi para vocês, uma live sobre dor no quadril. Ontem eu não tive como fazer essa live, já peço desculpas para vocês, surgiu um atendimento extra no consultório, a gente saiu super tarde, então não tive como gravar para vocês essa live. Então hoje a gente está aqui para falar para vocês sobre dor no quadril. E se você não estiver aqui acompanhando ao vivo para fazer suas perguntas, não tem problema, essa live vai ficar salva aqui no Instagram por tempo indeterminado, eu não vou tirar do ar. E ainda vou jogar essa live lá no YouTube, beleza? Caio César Fisioterapia lá no YouTube, Dr. Caio César SF aqui no Instagram. E também a gente vai converter o áudio dessa live sobre dor no quadril para as melhores plataformas de áudio, Spotify, SoundCloud e Apple Podcasts. Se você estiver no trabalho, no trânsito, você também vai poder escutar com o seu fonezinho de ouvido e agregar conhecimento sobre esse tema aí. Bom, pessoal, dor no quadril é um caso que chega a cerca de 25% lá no consultório. A gente precisa estar ligado nos sinais que o paciente vai apresentar para descartar possíveis condições que a fisioterapia não conseguirá tratar, certo? Então, a maioria dos quadros de dor no quadril são de vovozinhos e vovozinhas com artroses grau 3, grau 4, com indicações cirúrgicas de artroplastias totais de quadril. E nesses vovozinhos você precisa trabalhar movimentos bidimensionais e não tridimensionais. Se a gente começar a trabalhar com movimentos tridimensionais nesses vovozinhos, a gente tem muita chance de luxar a articulação do quadril, de deixar essa articulação cada vez mais instável e suscetível a procedimentos cirúrgicos. Então, é uma dica que eu dou para vocês que são profissionais, trabalharem com movimentos bidimensionais. Eu vou falar mais sobre isso no perfil de pacientes que são vovozinhos. Mas o meu maior perfil de paciente não são os idosos, são praticantes de atividade física, atletas amadores e alguns atletas profissionais de triatlon que desenvolvem dor no quadril. E aí quando eles chegam lá no consultório, a gente precisa desmistificar algumas crenças relacionadas ao diagnóstico, porque infelizmente esses atletas, esses praticantes de atividade física, eles não chegam para mim direto como primeiro contato. Geralmente eles já passaram por vários procedimentos dentro da profissão da fisioterapia, já passaram por acupunturistas, quiropraxistas, já passaram por ortopedistas. E você sabe, né? A maioria dos profissionais baseiam seu diagnóstico por achados de exame de imagem. E quando o paciente chega lá com dor no quadril, minha amiga, meu amigo, o paciente chega lá com dor no quadril, ele já chega com um bolo de exame de imagem para jogar lá na mesa, e a gente precisa trabalhar essas crenças que os exames de imagem trazem sobre a dor no quadril. Então, o exame de imagem geralmente traz bursite, geralmente traz tendinopatia dos glúteos, geralmente traz impacto femoroacetabular, artroses, degenerações, lesões de labrum acetabular, e o paciente tem aquela crença de que está desgastado, degenerado. Teve um profissional da saúde que explicou para um de nossos pacientes que quanto mais ele corria, mais desgastava aquele quadril. E aí olha a analogia que ele explicou. Ele explicou assim, sabe uma fatia de queijo, quando você corta uma fatia para colocar no pão? Toda vez que você está correndo, que você está agachando, que você está fazendo atividades de impacto, você está cortando mais um pouquinho dessa fatia. É uma explicação que é um total contrassenso e que a gente condena na área da saúde. Porque quando o paciente encontra uma explicação dessa vinda de um profissional que está vestindo um jaleco, transmitindo certa autoridade, esse paciente fica catastrofizado, ele fica morrendo de medo, ele para a atividade física, alguns são até afastados do trabalho,
quem trabalha pegando peso ou suportando carga, quem trabalha dirigindo, eles ficam bastante preocupados com esses tipos de explicações que não cabem mais atualmente. A gente já está em 2020, então se vocês saírem daqui e forem para o meu Instagram, vocês vão ver lá nos destaques um botãozinho escrito artigos. Lá é onde eu passo os meus stories com algumas evidências científicas, alguns artigos mostrando, inclusive um deles mostrando que essas alterações de quadril são encontradas em pessoas que não têm dor nenhuma. Então a gente precisa conscientizar a população que se a gente pegar 100 pessoas e fizer exame de imagem do quadril, e geralmente o meu perfil de paciente são pacientes de 25 a 55 anos. É uma faixa etária que essas alterações naturais da idade já começaram com força. Então vai encontrar degeneração, artrose, lesões de labrum, lesões em CAM, lesões em pincer. E quando o paciente pega o exame de imagem, ele não espera bonitinho levar no profissional para o profissional correlacionar isso com o exame físico, correlacionar isso com a clínica do paciente e dar a sua impressão diagnóstica. O paciente ele não aguenta, ele abre o exame de imagem e ele lê aqueles laudos, aquela nomenclatura ultrapassada que mete medo naquele paciente, e esse medo aumenta a cinesiofobia, o medo irracional do movimento. O paciente para a academia, para de agachar, para de correr. Tem profissionais que mandam o paciente parar de agachar, e eu falo logo ao meu paciente: vem cá, como é que você defeca? O paciente começa a dar risada sem entender. Não, é sério, eu tô falando sério, como é que você defeca? Porque para defecar você tem que usar o STDP, o sentado para de pé. E se você não pode agachar, porque o agachamento, segundo esse profissional, vai piorar a sua dor, vai aumentar a compressão, eu te apresento um grande artigo que saiu na Nature, que está aqui nos meus destaques. Você vai lá no meu destaque, seção artigos, clica lá e você vai ver um artigo da Nature, uma das maiores revistas científicas do mundo, mostrando que a corrida lenta e a caminhada rápida aumenta a hidratação discal, aumenta a deposição de fibronectina, de colágeno, de elastina naquelas fibras anuloespirais que compõem o disco intervertebral. Ou seja, a corrida lenta e a caminhada rápida fortalecem os discos intervertebrais. Então, se o profissional olhar para você, falar que sua dor no quadril é para você parar de correr, é para você parar de fazer academia, de parar todas as suas atividades, amigo, amiga, saia correndo, vá buscar uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. Não por aquela questão de ego do profissional, de você desejar que o profissional fale o que você quer ouvir. Não por essa questão, mas para você ter um leque de opções no arsenal de tratamento e dentro desse leque você conseguir escolher qual o melhor tratamento para sua dor no quadril. A gente está com uma paciente que teve uma crise de dor de coluna. No início da pandemia, a gente ficou cerca de 6, quase 7 meses sem atendimentos presenciais. E a gente fez o primeiro contato com ela no atendimento online. E no atendimento online, eu identifiquei no exame físico que não era possível ter resultado sem o atendimento presencial nesse caso. Vários pacientes a gente continua atendendo online durante essa pandemia sem problema nenhum. Eu acho que isso vai ficar para sempre. A gente tem paciente em BH, a gente tem paciente no Rio, tem paciente em Macapá, tem paciente de Manaus, tem pacientes de Recife que estão fazendo acompanhamento online sem problema nenhum, porque existem pacientes com dor no quadril que são gerenciados exclusivamente com movimento, não precisam de terapia manual, movimento terapêutico, preferência direcional, paciente melhora muito só com esses movimentos. Agora, no caso dessa paciente que teve uma crise de coluna e a dor irradiou para o quadril, a gente não conseguiu pelos testes dar uma solução no atendimento online. Então assim, a gente colocou ela na lista de espera e a gente colocou, assim que abriu a agenda do atendimento presencial, a gente colocou ela no primeiro horário. E aí, quando a gente foi avaliar ela presencialmente, a gente percebeu nos testes provocativos que os testes dela não eram compatíveis com bursite. Só que aquela coisa que eu falei para você, existem pessoas
que quando pegam o exame de imagem, eles não esperam o profissional ver para interpretar. Eles abrem e leem o laudo, enviam por WhatsApp para todos os familiares, todos os parentes médicos, todos os conhecidos médicos, os conhecidos que são fisioterapeutas. E aí o que acontece? Overdiagnosis, excesso de diagnóstico que deve ser combatido. Cada profissional dá uma impressão. Olha, você está com a bursite, isso aí está com sua bursa inflamada, e você vai ter que tomar nimesulida, Scaflan, e vem aqui na emergência porque eu tô de plantão tal dia, eu vou te dar uma dose de duodecadron, você vai tomar uma injeção intramuscular, você vai melhorar rapidinho. E aí a paciente, seguindo a orientação desse familiar, foi para emergência, tomou a injeção e não melhorou. Passou 21 dias, ela seguia com a dor no quadril depois da crise de coluna. Fez uma ressonância magnética, achou tendinopatia, achou bursite, achou degeneração, achou lesão de lábio acetabular. Um dos especialistas em quadril falou para ela que ela teria que fazer uma cirurgia artroscópica minimamente invasiva para ele fazer uma limpeza daquele quadril. Essa paciente fez a artroscopia, fez a limpeza e continua com dor no quadril. Olha que coisa. Deixa eu falar para vocês uma verdade que dói ouvir. Cada paciente que vai para cirurgia, de cada 2 pacientes que vai para cirurgia por causa de dor que foi detectada alterações na imagem, com a intenção de corrigir aquela alteração de imagem, de cada 2 que operam, 1 continua com dor. Ou seja, 50% de insucesso na técnica cirúrgica. E aí eu vou te falar outra verdade. Esses pacientes que continuam com dor trataram o local errado, como o caso dessa paciente. O problema dessa paciente estava na coluna dela, não no quadril, e ela submeteu ao procedimento cirúrgico. Teve algumas complicações leves do procedimento cirúrgico no pós-operatório e segue com a dor no quadril. No primeiro contato da avaliação, mais uma vez, a gente detectou que não tinha nenhum teste positivo para quadril, mas a gente fez um teste de extensão com rotação e compressão e produziu a dor no quadril. Só que esse teste que eu acabei de mostrar para vocês é um teste de coluna lombar, é um teste de facetas articulares. Ou seja, a gente pegou essa articulação e colocou uma contra a outra, dando atrito, dando impacto, reduzindo a superfície articular. E nessa redução da superfície articular, olha só, Caio, a minha dor apareceu, é essa dor que eu sinto. Toda vez que eu faço isso que você faz, eu sinto minha dor no quadril. E eu, eureka, o problema está na coluna, vamos resolver agora. Vamos tentar resolver agora, né? E aí a gente começou a investigar a coluna dela, colocou ela para fazer posições mantidas, movimentos repetidos de extensão da coluna, e essa paciente não melhorou. A gente começou a colocar mais carga na extensão da coluna e essa paciente também não melhorou. Quando eu comecei a colocar carga, peguei a coluna dela, coloquei o meu peso e pedi para ela fazer as extensões, ela começou a diminuir a dor no quadril. E a dor no quadril foi reduzindo 30, reduzindo 40, a gente fez 3 repetições com minha carga e eu mandei ela para casa fazer sozinha. Caio, eu vou mandar meu marido fazer. Negativo. Ensinei a ela como ela vai substituir a minha carga, como ela ia substituir a minha carga sozinha, sem depender do marido, do filho. Ensinei ela a colocar um cinto na coluna, prender nas mãos e fazer o movimento de extensão com a carga do cinto. Essa carga, ela vai impor na direção de empurrar o umbigo para frente durante o movimento de extensão. Ela vai impor cargas mecânicas intraarticulares para reduzir obstruções de movimento. No exame físico, o que é que a gente fez? A gente tocou nas pernas dela, pediu para ela mesma tocar. Ela não tinha alteração de sensibilidade comparando os dois lados. A gente pediu para ela andar nos calcanhares. Ela conseguia andar. A gente pediu para ela andar na ponta dos pés. Ela conseguia andar. A gente pegou o martelinho, deu-lhe uma porrada no joelho dela. Teste do reflexo patelar íntegro e normal dos dois lados, exatamente simétricos, sem hiperreflexia. Ela não tinha incontinência urinária, ela não tinha incontinência fecal, ela não tinha febre junto com a dor, ela não tinha perda de peso sem motivo. Melhor ainda, ela não tinha sofrido trauma, queda, muito menos acidente. Ou seja,
para uma possibilidade de doença grave da coluna, a gente conseguiu descartar. A dor dela era no quadril, ela fez uma cirurgia artroscópica, não teve resultado. E aí, quando ela passou lá no consultório, a gente investigou a coluna dela. Então, qual é a dica que a gente dá para você que está me assistindo agora? Por mais que o seu familiar seja médico, seja fisioterapeuta, seja enfermeiro, seja profissional da saúde e tenha uma impressão diagnóstica sobre você, ele não te examinou, ele não colocou suas estruturas em carga progressiva, ele não testou a integridade dos seus tecidos musculoesqueléticos. Ele está dando uma opinião baseado no exame de imagem. E deixa eu falar uma verdade para você que vai doer, porque eu sei que você gastou seu tempo, gastou seu dinheiro para fazer esse exame de imagem, suspendeu compromissos, deixou de faturar para ir numa clínica, pegar uma fila de espera quilométrica nas clínicas de exame de imagem para fazer o seu exame de imagem. E eu vou te falar uma verdade que vai doer para você. Na maioria dos casos, seu exame de imagem é lixo. A gente pega e rasga, joga fora e descatastrofiza o que você pensa em relação a ele. Porque quando você está lá na minha frente no consultório e você melhora com um movimento besta e você fica dando risada olhando para minha cara, a gente fica super feliz. A gente sabe da importância de avaliar seu movimento, de avaliar sua tensão mecânica, de avaliar se você tinha tensão neuroadversa, você não tinha nenhum sinal de dor. Eu desafio você que está me assistindo aí agora a testar tudo isso. Toca nas suas pernas, vê se a sensibilidade é alterada abaixo dos joelhos, lá perto do tornozelo, na lateral do pé. Sensibilidade não está alterada, então levanta da cadeira agora aí. Anda na ponta dos pés pela casa, anda nos calcanhares. Você foi capaz de andar nos calcanhares? Que massa! A integridade dos seus miótomos, regiões musculares inervadas pelos segmentos da coluna, estão íntegras. No seu quadril, eu te desafio a deitar e abraçar um joelho de cada vez. Fazer um teste que a gente chama de flexão forçada, que a gente joga o acetábulo contra a cabeça do fêmur para detectar possíveis impactos reais no seu quadril. Ah, Caio, eu abracei o joelho, doeu um pouquinho. Tá, mas foi sua dor concordante, a dor na qual você se queixa no seu quadril? Não, é outra dor, é uma dor completamente diferente. Massa, esse teste é negativo. Eu desafio você a deitar, dobrar o seu joelho a 90 graus e rodar o seu joelho para dentro, fazer um teste de rotação interna. Eu desafio você a não ter menos que 35 graus de rotação aí. Tudo isso a gente faz no atendimento online, a gente faz no atendimento presencial. Eu desafio você a rodar seu joelho para fora nessa posição, teste de rotação externa forçada. Eu desafio você a colocar seu tornozelo do lado do quadril que dói, no joelho esquerdo, deitado de barriga para cima, e colocar uma pressão no joelho para baixo e colocar uma pressão no quadril do lado esquerdo. Você vai fazer uma manobra que vai estressar sua virilha, vai estressar todo o acetábulo, vai estressar toda a cabeça do fêmur. E se você tiver esse sinal, se esse sinal apresentar sua dor no qual você se queixa, aí tudo bem, você pode ter um problema de fato no quadril, de fato na virilha, o que a gente chama de groin injury. Você pode ter uma alteração sacroiliaca. Deixa eu te falar uma verdade que também pode doer se você é físio, se você é estudante. Eu nunca consegui detectar uma alteração sacroiliaca em 6 anos de profissão, em 11 anos de estudo. Você está com dor no quadril e te disseram que é uma síndrome do piriforme. Eu nunca consegui encontrar uma síndrome do piriforme em minha vida. Eu tenho um mentor com 40 anos de profissão que nunca conseguiu achar uma síndrome do piriforme. Eu tenho outro mentor com 16 anos de profissão que nunca conseguiu achar uma síndrome do piriforme. E te disseram, baseado em anatomia, baseado em exame de imagem, que o seu nervo ciático passa por dentro do piriforme e seu piriforme está contraturado e aí você está com a dor no quadril. Te disseram que a sua bursa está inflamada, mas você já tem mais de 3 meses de dor.
Qualquer profissional que entenda um pouco de fisiologia humana, de processos de reparo tecidual, vai entender que dentro de 21 dias os processos de reparo, cicatrização e remodelamento já aconteceram. E se você é saudável, não tem nenhuma doença reumática, não tem nenhuma síndrome inflamatória, doença detectada, fator antinuclear em exame de sangue positivo quando você foi um reumatologista, se você é uma pessoa saudável, em 21 dias seu corpo cessa a inflamação. Por que que ainda está doendo? Eu te desafio a fazer um exame de imagem no quadril que não dói. Eu te desafio a não encontrar as mesmas alterações nas quais disseram para você que é justificativa da sua dor no quadril. Eu te desafio a isso. Sabe por quê? A gente sabe que nas pesquisas científicas a gente consegue encontrar em pacientes com dor no quadril unilateral, dor no quadril só do lado direito. Se a gente faz a ressonância da bacia para ver os dois quadris, a gente encontra as mesmas alterações nos dois quadris. Então por que o direito dói e o esquerdo não? Tá vendo que tem alguma inconsistência aí? Eu tô te ensinando a contestar o sistema. Eu queria muito poder falar com fisioterapeutas, poder falar com médicos, educar todos esses profissionais baseado em ciência, para que a gente conseguisse quebrar esse modelo anatômico, patológico, baseado só em inflamação. Deixa eu te dizer uma outra verdade que pode doer e que você pode nunca ter ouvido. Inflamação é coisa boa. Caio, como é que você está dizendo que inflamação é coisa boa? Minha amiga, meu amigo, sem inflamação, seu corpo não tem reparo tecidual. Aí você tá com um processo inflamatório no quadril, você toma um anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele não vai deixar que aquelas substâncias, colágeno, proteoglicanos, fibronectina, elastina, colágeno tipo 3, sejam depositados naquele tecido que está lesionado. Por exemplo, jogadores com rupturas musculares que podem acontecer em mudança de direção, em seus gestos esportivos, triatletas, por exemplo, que correm de forma extenuante. Eu tenho um paciente que ele correu 12 quilômetros 2 vezes hoje, e amanhã ele vai correr 12 quilômetros mais 2 vezes em 2 turnos. Ele está se preparando para o Ironman, e é surreal, é um outro patamar. A gente tem que nivelar um paciente comum com dor no quadril de um atleta com dor no quadril, do que a gente tem que fazer. Então eu te desafio a tudo isso, beleza? Então, o que a gente pode falar mais para ajudar vocês? No exame físico do quadril, o paciente vai chegar, você já fez a inspeção para ver se não tem uma alteração grosseira na marcha desse paciente, vai pedir para ele andar na ponta do pé nos calcanhares, vai testar sensibilidade, reflexo, vai testar força muscular, todos os miótomos do membro inferior, beleza. E você vai para os testes provocativos, que não é sua função físio, os testes provocativos e irritativos são testes ortopédicos. É bom que você saiba, para provar por A mais B, que apesar de falarem para o paciente que é uma inflamação, que é um impacto femoroacetabular, por exemplo, você testou aquilo ali e não apareceu a dor concordante do paciente. É bom você saber, mas não é sua função fazer isso. Você vai fazer os testes funcionais, salto em uma perna só, salto e aterrissagem em uma perna só, triplo salto indo para frente, descer escada, teste do degrau você vai fazer. Você vai colocar o paciente deitado em decúbito lateral, pedir para ele manter a elevação da perna estendida e fazer uma resistência distal no tornozelo para que o paciente não deixe essa perna cair. E você vai testar a integridade dos rotadores laterais e dos abdutores. Esse é um sinal muito positivo em casos de bursites. Só que vamos dizer que por que eu não uso esses testes na clínica? Por que eu não gosto de usar? Porque esses testes, quando dão positivos, podem ser falsos positivos. Como assim, Caio? O teste do meu quadril foi falso positivo? Exatamente. Porque quando a gente vai testar o movimento do quadril, exemplo, sabe aquele movimento de afundo que a gente faz na academia? Agachamento com uma perna na frente e outra perna atrás? Aquele movimento é clássico. Imagine que você desceu e ficou com o joelho no chão. E agora você começou a só ir para frente, naquela posição. Tá na posição de afundo, bota a mãozinha no bumbum e vai para frente. Repete, repete, repete. Aí você coloca várias extensões repetidas no seu paciente com dor no quadril, nessa posição, e vai fazer o teste novamente imediatamente depois.
e aí o teste zera, o teste negativo, o paciente fica boquiaberto. Você fez um movimento ridículo, um movimento idiota, um movimento que o paciente faz na academia todo dia e você zerou o teste do paciente. Existem várias pesquisas científicas mostrando que comumente não se deve usar testes ortopédicos para se basear em diagnóstico, porque os testes ortopédicos, ora positivos, quando colocados em estratégias de carga, em posições mantidas, em movimentos repetidos, ou quando realizados técnicas de thrust, de manipulação articular, esse teste zera imediatamente. E aí o paciente sai do consultório dizendo que você é bruxo. Não é ser bruxo, é conhecer a avaliação e zerar esse gap entre a avaliação e a seleção da intervenção. O fisioterapeuta, quando avalia um quadril hoje, ele quer atender com várias técnicas, ele quer fazer vários exercícios, liberação miofascial, crochetagem, ventosa, eletroterapia, calor profundo, ondas curtas, micro-ondas. O fisioterapeuta quer fazer um tiroteio de intervenção. Aí o paciente melhora em uma delas, piora em outra delas, em outra das que ele selecionou, certo? Depois melhora na terceira técnica, fica igual na quarta, tá saindo igual para casa, você não sabe o que melhorou, você não sabe o que piorou, porque você fez um tiroteio de intervenção. Então você tem que tapar o gap que tem entre a avaliação musculoesquelética e a seleção de intervenção. Na seleção de intervenção, a gente tem que começar a usar critérios de subgrupagem. Caio, que diabo é subgrupos? Subgrupos são regras de predição clínica que, baseado em características da apresentação clínica da dor no quadril do paciente, você vai conseguir selecionar a melhor intervenção que melhora. Eu vou te dar um exemplo agora. Você testou o quadril, todos esses testes que eu acabei de falar, todos deram negativos, mas o paciente tem uma referência funcional. Essa referência funcional é sentar, cruzar as pernas e calçar o sapato. Toda vez que ele cruza a perna, rotação externa com carga, né? Cruzei a perna aqui, botei a perna aqui e estou calçando o sapato. Rotação externa com carga axial. Pegou o raciocínio, ele provoca dor. Será que a rotação externa sem carga axial vai ter dor? Coloca o paciente deitado de barriga para baixo, 90 graus de flexão de joelho, pede para ele fazer a rotação externa sem a carga gravitacional. Produz a dor? Não. Vai rotação externa até o final da amplitude e repete. Fica lá em posição mantida 3 minutos. Coloca o paciente sentado novamente, pede para ele cruzar a perna e calçar o sapato. Essa semana chegou um paciente com dor no quadril e aí o que aconteceu? É um paciente que tem várias crenças equivocadas colocadas por ortopedistas e fisioterapeutas que são especialistas em quadril, falando que ele tem artrose e que ele tem que fazer uma prótese total de quadril. E aí a gente avaliou a rotação interna dele, é menor que 35 graus, cerca de 27 graus do lado sintomático e mais que 35 nitidamente no lado que não tem sintoma. A única restrição que a gente achou foi a rotação interna de quadril. Manobra de grava para ver pubis e virilha negativo, teste de Faber e Fadie, rotação externa, flexão forçada, tudo negativo. O paciente não refere a dor concordante dele, mas ele tem a dor, ele tem rigidez matinal, déficit de rotação interna, e quando ele está no chuveiro, que ele cruza o pé para lavar o pé, ele sente a dor. Rotação externa com carga gravitacional. Coloquei o paciente na posição de avanço e pedi extensões de quadril repetidas. Fiquei 35 minutos deixando ele fazer a mesma coisa lá. Porque nos primeiros 5 minutos repetindo a extensão de quadril, eu deitei ele de barriga para baixo e testei a rotação interna novamente. A rotação interna ganhou 5 graus. Não estava igual ao lado que não tem sintoma, mas houve um ganho absurdo. Esse paciente, ele é alemão, ele vive no Brasil há muito tempo e ele vive indo e voltando para a Alemanha, e ele foi para a Alemanha agora e pediu para que eu indicasse um profissional lá. Caio, como você conhece um profissional na Alemanha? Não conheço. Só que a gente tem algumas certificações internacionais que a gente vai no site do Instituto e a gente coloca lá, Alemanha, profissionais credenciados. Nas cidades da Alemanha, quais são os profissionais credenciados?
tirei um print de 2 profissionais na cidade que ele fica na Alemanha e pedi para ele ir lá fazer o tratamento. Quando ele chega lá, eu sei que o profissional, seja ele qual for, por ele ter a certificação internacional, a mesma que eu tenho, ele vai aplicar os mesmos métodos de subgrupagem. E ele não vai chegar lá na Alemanha e cair na mão de um profissional que é, sei lá, cabeça fechada só na terapia manual, só na liberação miofascial, que vai botar pra ele que a fáscia dele tá presa, que a fáscia dele tem que deslizar, que vai falar pra ele que ele tem um bocado de ponto gatilho no tensor da fáscia lata, que ele tem que fazer acupuntura naqueles pontos gatilhos todos. Não vai ter uma discrepância de informação para gerar overdiagnoses, porque isso frustra o paciente. Então, esse paciente já passou por vários profissionais de Salvador, São Paulo e Brasília. E aí, graças a Deus, deu graças a Deus que me encontrou essa semana. Então, não é ser melhor que ninguém, não é isso que eu quero passar para vocês. Mas existe a diferença entre o profissional que segue o que a ciência está falando e o profissional que segue o achismo. Então, se você quer esoterismo na fisioterapia, se você quer esoterismo na medicina, tem vários profissionais aí. Agora, se você quer resultado, você vai procurar profissionais que sigam a ciência. Porque quem segue a ciência não é que não erre, mas erra menos, muito menos. E quando a gente erra menos, a gente tem maior chance de acerto. Beleza? Então vamos nessa. Vamos ver se teve perguntas aí. Se eu lembrar de mais alguma coisa para falar para vocês, a gente continua. Deixa eu ver aqui quem tá aí. Grande Eber, grande Humberto, Ellen Neri, grande Edson. Beleza, Edson? Como estamos, meu irmão? Um abraço forte para você aí. Margarete, Marlos Alex, melhor contratação da Ebrafim Brasil de todos os tempos. Rejane Correia, Elane Teles, grande Christian Klein, pensou em óculos, grande Christian aí. Vamos nessa. Obrigado pela audiência aí, pessoal. EB Fisioterapia, mandando coraçãozinho. Tiagão, meu brother. Os meus que joguem fora, por médicos não resolve nada. E aí, Tânia, o que é que você vai fazer a respeito disso, Tânia? Você vai incutir essa verdade para você e não vai procurar solução? Vai achar que porque você tá na idade X não tem mais jeito? Vai achar que é PVC, a porra da velhice chegando? Tem nada a ver com idade, não. Tem a ver com o movimento certo, na direção certa, atividade física, educação, controle emocional, controle alimentar, dieta não inflamatória, higiene de sono, controle de estresse, hidratação. Tem a ver com estilo de vida, beleza? O que é que você vai fazer a respeito disso? Tenho muito dor cervical, me ajuda, por favor. Marca uma consulta que eu vou ter um prazer em te ajudar. Assiste o vídeo sobre dor cervical lá no YouTube, bota dor cervical Caio César, que vai aparecer o vídeo lá. Rodrigo Freitas, grande André Gomes, vai ficar salva assim, vai ficar salva aí no Instagram, eu vou jogar no YouTube e vou converter o áudio pro Spotify e pro Apple Podcasts, beleza? Tossir, espirrar, olha, tossir, espirrar, sinal de red flag. Só que um sinal isolado você não pode considerar, você tem que testar tudo aquilo que eu falei no início da live. Tenho hérnia de disco, artrose, abolamento discal e outro. Compressão de nervo, causadora de dor intensa. Vê como a pessoa, o paciente é igualzinho. Pessoal, o paciente é igualzinho. O paciente assume o diagnóstico como um troféu, como uma verdade absoluta, e fala com todas as letras: dói por causa da hérnia, dói por causa da compressão de nervo. E aí quando a gente chega no exame físico, não tem hérnia, não tem compressão de nervo, tem um bocado de fator biopsicossocial, um bocado de bandeira amarela, um bocado de conflito cognitivo, colocando o cérebro da pessoa na tomada, excitando o sistema nervoso central, aumentando o sinal da amígdala, e a amígdala detectando ameaça exagerada, como se essa luz aqui tá com a softbox iluminando aqui a live, essa luz está acesa aqui, eu apertei um botão para ela acender. Só que em pacientes com todas essas alterações que eu acabei de te falar, quando a gente aperta esse botão, não liga só a softbox, liga a softbox, liga o ventilador, liga o ar-condicionado, liga a máquina de lavar lá na cozinha, liga a televisão,
telefone começa a tocar. O problema está em mim, que apertei o botãozinho para ligar a luz? Ou o problema está no sistema de cabeamento interno? Mais de 400 quilômetros de nervos pelo corpo, hiperexcitados, percebendo dor exagerada. Aí bate de cara com um profissional que fala: você tem hérnia, você tem artrose, o nervo está comprimido, isso está causando sua dor, tome anti-inflamatório, passa 21 dias, continua a dor, né? Toma analgésico, aí vive na codeína. Tem pacientes que estão usando Restiva. Restiva é um opioide adesivo altamente tóxico, que gera dependência e que para tirar da vida da pessoa é horrível. E outra, opioide mata mais do que heroína. Tem um estudo irlandês que acabou de mostrar, eu falo acabou, mas foi uns 2, 3 anos atrás, que mostrou que opioides matam mais do que heroína na Irlanda. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a indústria quer fazer com a gente. A indústria quer colocar a gente no ciclo de dor e espasmo, mais dor e doença. E aí essa saúde baseada em doença, não centrada no paciente, não tá com nada, galera. Olá, Normando. Valeu, Normando. ADLSNR. Não dá para entender seu nome um pouquinho não, meu irmão. Não se prenda a seus diagnósticos, Margarete. Muitas vezes a dor não tem correlação direta com nenhum deles. O ideal é fazer uma consulta, um fisioterapeuta que saiba avaliar de forma direta a sua dor. Show de bola, meu irmão. Oh, meu Deus do céu. Obrigado, meu Deus. Grande Caio, bora, Christian. Thalita Quirino, seja muito bem-vinda. PVC, pois é. Sabe, as pessoas incutem essas informações e assumem como verdade. Quanto mais elas repetem, sabe? Quanto mais elas repetem isso, mais elas acreditam nisso. Pô, tô velho já. Semana passada chegou um paciente com epicondilite, diagnóstico de inflamação do epicôndilo do cotovelo. 6 anos de dor no cotovelo. 6 anos de dor. Tô falando pra você. 6 anos de dor no cotovelo. Segurar o volante do carro provocava dor. Rodar a chave na fechadura provocava dor. Você sabe o que eu fiz com esse paciente? Avaliei toda a cervical, descartei qualquer possível de patologia grave, descartei qualquer possível interferência do pescoço na dor no cotovelo, testei todos os movimentos do ombro repetidos e posições mantidas com carga e sem carga, tirei a possibilidade de ter interferência do ombro no cotovelo e fui avaliar o cotovelo dele. Eu já fui no fisioterapeuta, ele fez dry needling, ele fez laser, ele fez ultrassom, ele fez liberação miofascial, ele fez inibição de pontos gatilhos, fez 60 sessões de fisioterapia para tratar uma dor no cotovelo que ele achava, olha só, ele achava que era por causa de uma epicondilite. Depois que eu descartei pescoço e ombro, eu testei o cotovelo. Pessoal, meu Deus, que cai um raio na minha cabeça agora se isso for mentira. Esse paciente colocou a mão aqui e a gente testou extensão repetida de cotovelo. Extensão repetida de cotovelo. Ele começou a dizer que a dor estava diminuindo. Eu continuo fazendo extensão. Agora faz a extensão com pressão extra. Caio como? Quando chegar no final da extensão do cotovelo, quebra o punho e extensão também. Quebra o punho e extensão no final da extensão de cotovelo. Começa a fazer. Ele começou, rapaz, está diminuindo. Eu, rapaz, você tá me tapeando. E ele começou a dar risada e fazendo. Aí ele falou que a dor diminuiu 80%. Aí eu falei pra ele, me prova que sua dor diminuiu 80%. Como? O que é que você quer que eu faça? Abre e fecha a porta. Ele abriu a fechadura, trancou a fechadura sem produzir dor. Eu coloquei mais carga. O paciente saiu com 95% menos de dor. Vai voltar essa semana pra gente fazer provavelmente a consulta final. Então, uma previsão otimista é que ele faça 2 atendimentos. A consulta que ele fez e um atendimento que ele vai fazer essa semana. E a gente conseguiu praticamente abolir a dor no cotovelo dele. Você acha que com a resposta dessa, com o movimento repetido do cotovelo, o problema dele era a epicondilite que estava no diagnóstico da ultrassonografia que ele fez do cotovelo? Você acha que era inflamação? Pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma verdade que você tem que incutir
Coloca na sua cabeça isso que eu vou falar aqui agora. 97% dos problemas musculoesqueléticos são resolvidos com movimento na direção certa. Desses 97, cerca de 25 a 30 tem um fator biopsicossocial forte, no qual precisa da fisioterapia, mas psicologia em TCC. Beleza? E 3%, menos que 3%, podem ter outra condição musculoesquelética que tem uma patologia subjacente grave, que tem um processo inflamatório real, que seja enquadrado em síndrome dolorosa crônica. Então, a gente tem que buscar avaliações especializadas do quadril, de qualquer região, coluna, quadril, ATM. Hoje a live é sobre quadril, a gente vai focar em quadril. Então, quando você tiver uma ressonância magnética do quadril mostrando tudo aquilo que eu falei no início da live, relaxa, nem abre o laudo. Quando o laudo chegar, você leva no profissional e deixa o profissional te examinar. Se o profissional olhar seu laudo, te dar o diagnóstico, te passar o remédio e o tratamento, sem deitar você na maca, sem testar seus movimentos, sem fazer o exame físico, minha amiga, corre desse profissional. Você está jogando seu dinheiro no lixo. Você está jogando seu dinheiro no lixo. Deixa eu te falar uma verdade que vai doer em você também. Compararam cirurgias artroscópicas do quadril versus shunt surgery. Não me lembro ao certo se foi na McGill. Não me lembro, foi na Universidade do Canadá. Compararam pessoas com dor no quadril, botaram em 2 grupos. Um fez o ritual cirúrgico, fez todo o procedimento de internação, fez todo o procedimento de analgesia, fez a incisão da cirurgia e não fez a limpeza artroscópica. O outro grupo fez a cirurgia de fato. Compararam esses pacientes em 12 meses, aplicando escalas de funcionalidade e dor do quadril. E no final de 12 meses, os 2 grupos melhoraram igual. Melhoraram da mesma forma, sem diferenças significativas. Ou seja, parece que o efeito do ritual terapêutico, somado à crença do paciente, com todos os fatores não contextuais, o paciente acreditando que passou por um procedimento de correção, teve um efeito na função e na dor. Sabe por quê? Porque por achar que ele estava sendo tratado, ele perdeu o medo do movimento. Por ter perdido o medo do movimento no quadril, ele começou a levar a articulação do quadril além das amplitudes médias restritas. Ele começou a quebrar rigidez do quadril. E ele começou a diminuir dor e aumentar a função. E ele foi encorajado a fazer cada vez mais atividade. E isso foi melhorando o paciente. Então, pessoal, a gente tem que se ligar demais no que é oferecido pra gente como tratamento. E falar essas coisas aqui, a gente tem que ter muita coragem, porque o que a gente recebe de porrada não tá no gibi, não. Cloridrato de magnésio, que diabo é isso? Entra no seu estômago, é decomposto em diversas outras substâncias. E, pelo amor de Deus, para de tratar dor com remédio. Não existe isso. Dor se trata com exercício, psicologia e movimento. Psicologia, exercício e movimento. Dor é sensação, emoção e pensamento. Dor é produzida no cérebro. Não quer dizer que a dor é da sua cabeça. Dor é produzida no cérebro, a partir da sua percepção de ameaça, do quão lesionado estaria a sua estrutura. Só que depois de 21 dias, depois de 3 meses, depois de 12 semanas, não tem mais lesão no tecido se você é uma pessoa saudável, sem alteração reumatológica, sem nenhuma síndrome reumatológica. Não tem mais alteração no tecido, então não dá mais para justificar dor por uma lesão do tecido, porque o corpo detém todos os mecanismos para cicatrizar aquela própria lesão sem você fazer nada. Olha, as perguntas sobre quadril, hein, galera? Vamos direcionar. A última que eu vou responder que não é de quadril, tá? Se tiver dúvida, manda suas perguntas sobre quadril aí. Seja físio, seja paciente, seja seguidor. Manda suas dúvidas sobre quadril. O Weber tá perguntando, quando estou com enxaqueca, dói meu maxilar. Oh, que coisa, o Weber já puxou o assunto para outra coisa. Dói meu maxilar, não aguento de dor. Fora a coluna e o pescoço, que dói pra caramba porque trabalho dirigindo 12 horas por dia.
Dia 3 de novembro eu tô aí. Ô, rapaz, tá marcada a consulta, que bom, seja muito bem-vindo. A última paciente de ontem foi um caso fantástico de dor na TM, com irradiação para a cabeça. Ela já tinha passado por 2 dentistas especialistas em bucomaxilo, ela já tinha passado no otorrino, especialista em cirurgia crânio-cérvico-facial, já tinha feito ressonância magnética, tomografia panorâmica computadorizada da articulação temporomandibular e na história dela, a gente trata a dor baseada em alguns critérios. Então, vamos dizer que a gente precisa de 4 critérios para entender que fisioterapia não vai resolver sozinha, vai precisar de fisioterapia mais medicina. E essa paciente tinha esses 4 critérios. E aí eu me precipitei e já fui falando sobre um médico que eu conhecia, que era, coincidentemente, um médico que ela tinha ido há um tempo atrás. E eu me precipitei e já falei para ela, eu vou te ajudar muito, mas eu sozinho não vou resolver, porque você tem isso, isso e aquilo, e esses critérios dizem que você pode precisar de algo mais além da fisioterapia. E aí, quando ela me falou, eu já fui nele, Caio, e ele falou que não é cirúrgico não, ele viu minha imagem e não falou que era cirúrgico, me indicou para o dentista, que me indicou para fisioterapia. Eu falei, rapaz, me precipitei, me perdoe. Vamos testar você. Quais foram os testes que a gente fez? A gente pegou, palpou a TM dela e pediu para ela abrir a boca o máximo. Repete. A gente percebeu um desvio na abertura da boca dela, mas a gente não falou nada para ela. Por que a gente não falou nada? Porque muitas vezes o desvio, não quer dizer nada, não está nem relacionado à enxaqueca, não está nem relacionado à dor na TM, nem dor no pescoço, nem ombro. É só um desvio natural da pessoa. Pessoal, somos imperfeitos. Não somos simétricos. Não existe isso de postura adequada, de jeito de mover adequado. Existe o seu jeito. Existe o que o corpo aceita e que não aceita. E aí a gente palpou, abriu a boca, percebeu um desvio, não falou nada e ela falou, dói para abrir. Agora abre sem a minha palpação. Dói, mas dói menos. Com sua palpação dói mais. Falei, ok. Agora desvia maxilar para a esquerda. Isso aqui. Só isso aqui. Estranho, né? Movimento repetido de deslocamento lateral para o lado esquerdo. Vamos ver o que acontece. E nada. Desvia para o outro. E nada. Abre forçado máximo. Morde o palito. Coloca dois palitos para conter a oclusão máxima da temporomandibular. Morde o palito. Nada mudou. Eu falei, olha só, vamos fazer um teste de movimento no seu pescoço. Inclina para a esquerda. Na inclinação para a esquerda, ela desencadeou a dor na TM e a dor no trapézio concordante na qual ela reclama. Mas a dor na base do crânio compatível com enxaqueca. Roda para a direita, aumentou a dor no trapézio e a dor parecida com enxaqueca. Não produziu dor na TM. Rapaz, vamos fazer esse movimento aqui no pescoço? A gente começou a repetir o movimento no pescoço, colocar a posição mantida, colocar muita carga no pescoço dela. E aí a gente palpou a TM e pediu a abertura da boca. A abertura da boca foi sem desvio. Apesar de eu não ter falado, ela percebeu. Caramba, parece que ajustou. Eu repete essa abertura da boca que eu acho que você está me tapeando. E ela começou a abrir a boca com a minha pressão. Eu ia dor. Ela não tá aqui não. E começou a rir. Não, como assim? Não é possível. A dor não tá aí? Não, a dor não tá aqui não. Então beleza, vamos testar de novo a inclinação. Ela testou a inclinação, não produziu a dor compatível com enxaqueca, não produziu a dor na TM, não produziu a dor no pescoço. Então os pacientes ficam achando que a gente tira a dor com as mãos, mas não é tirar a dor com as mãos. Vocês têm que parar de pensar assim, porque a responsabilidade de tirar a sua dor não é nossa. Nós somos apenas facilitadores, nós apenas falamos o que fazer. Essa semana também chegou um paciente com dor no quadril que não tinha nada no exame físico, não respondia a nenhuma posição mantida, nenhum movimento repetido.
Técnicas de terapia manual não mudavam a dor do paciente. Toda vez que o paciente cruzava a perna, toda vez que o paciente que saltava e agachava, ele tinha dor no quadril. E o diagnóstico dele era de impacto femoroacetabular. Eu falei, caramba, como é que pode isso? Será que é um impacto femoroacetabular verdadeiro? Coloquei o paciente de pé na parede e pedi para ele abraçar o joelho. Flexão forçada. Esse movimento aumenta a congruência articular do quadril e esse movimento coloca a carga na articulação sacroiliaca. E eu pedi para ele levantar o joelho e abraçar o joelho em pé na parede. E comecei a repetir. Depois de umas 30, 35 repetições, eu pedi para ele ficar de frente para o espelho e saltar e aterrissar novamente. Ele saltou e aterrissou com 70% menos dor. Todos os testes que a gente tinha feito não mudaram, porque eles não apresentavam nenhum teste provocativo. Então, muitas vezes, a dor do paciente é inespecífica. E isso de ter uma dor inespecífica quer dizer que não só o fisioterapeuta vai resolver, mas a mudança do estilo de vida vai. Então, se esse paciente não começar a fazer atividade física, não começar a dormir bem, não gerenciar estresse, preocupação e ansiedade, se esse paciente continuar comendo de drive-thru, se esse paciente começar a continuar tomando refrigerante, bebendo cerveja, fumando cigarro, amiga, vai me enriquecer à toa e eu vou parar de atender, porque eu não quero atender esse perfil de paciente que não é comprometido com a melhora. Eu quero atender pacientes que sigam o que a gente fala, porque só assim vocês têm resultado e falam do nosso serviço para familiares, para amigos, para vizinhos, e assim o nosso nome, o nosso branding começa a crescer de forma exponencial. Uma outra coisa é alinhar expectativas. Tô aí para alinhar e balancear. Essa semana também chegou um paciente com dor cervical e queria muito que eu manipulasse o pescoço dele. E aí eu avaliei todos os sinais de triagem de insuficiência vértebro-basilar, avaliei todos os sinais de possíveis comprometimentos cervicais, e o paciente tem uma história de tontura severa, tem uma história de vertigem visual paroxística benigna. Esse paciente tem náusea e ânsia de vômito involuntariamente. Na tontura, não é ele que roda, é o ambiente que roda. Ele desloca os cristais do pavilhão auditivo direto e tem vertigem. Você acha que um profissional que se preze vai tocar no pescoço de um paciente desse? É lógico que não. Então, tem que haver um alinhamento de expectativa. Você vê aqui alguns pacientes sendo manipulados. Eu sei que você vê a maioria dos pacientes sendo manipulados aqui no Instagram, mas não é a realidade. Deixa eu te falar, de cada 10, vamos dizer que 2 ou 3 recebem manipulação. Porque podem receber, porque tem indicação para receber. Tem pacientes que no exame físico, na avaliação musculoesquelética, a gente sabe que se a gente manipular, o paciente vai piorar. Então a gente não pode fazer alinhamento e balanceamento nesse perfil de paciente. Eu espero que você seja um perfil que possa fazer, porque eu vou fazer de todo bom grado. Mas se não for, tenha certeza que eu vou te dar a técnica necessária para tratar seu problema. E se você não tiver tratamento comigo, eu vou te indicar o profissional que vai te dar tratamento ao prosseguimento. Então, por exemplo, ano passado a gente teve uma paciente que ela teve perda de força nas mãos. Ela não conseguia fazer preensão. Aperta minha mão o máximo que você puder. Uma mão parecia que ia esmagar todos os meus metacarpos. A outra mão não fazia força nenhuma. Alteração de sensibilidade progressiva no braço. Tensão neuroadversa positivo. Sinal de distração positivo. Sinal de Sperling positivo. Essa paciente tinha febre junto com a dor. Ela tinha febre todo dia, 17 horas, junto com a dor. Como é que eu vou manipular uma paciente dessa? Essa paciente tinha alteração de força, reflexo tricipital exacerbado no lado sintomático, normal no outro lado. Então, hiperreflexia, déficit de força, déficit de sensibilidade, tensão neuroadversa, manobra de compressão positiva. Eu não toco no pescoço dessa paciente. Ah, Caio, essa semana um fisioterapeuta me falou para eu falar dos casos de insucesso.
que com certeza tem também, que a gente só vem na rede social para falar de casos de fracasso. E eu falei de casos de sucesso. E eu falei para ele o que eu penso sobre isso. E o que eu penso sobre isso é o seguinte: quando você tem nas mãos a avaliação mecânica como ferramenta, os testes de movimento específicos como ferramenta, você não vem na rede social falar de fracasso. Sabe por quê? Porque você não tem fracasso. Porque quando você sabe na avaliação que o paciente não vai responder à fisioterapia, você é honesto com o paciente, encaminha ele para o médico, encaminha ele para o psicólogo, encaminha ele para o nutricionista, encaminha ele para o educador físico, porque sabe que o problema dele não tem solução com fisioterapia. Teria fracasso se eu não soubesse avaliar e ficasse na tentativa e erro, querendo abraçar o mundo sem saber. Aí eu ia tratar esse paciente 6 sessões, 12 sessões, o paciente não ia ter resultado nenhum. E eu ia vir aqui falar de fracasso. Porque eu fui incompetente para avaliar o paciente. Então esse é o pensamento que o fisioterapeuta clínico deve ter. Esse é o mapa mental do fisioterapeuta clínico. Se você não pensa dessa forma, me desculpe, você tem seu jeito de pensar, eu tenho o meu. Mas se você não pensa dessa forma, você vai ter vários e vários fracassos. E você não vai encurtar os caminhos das pessoas que já erraram lá atrás e estão aqui para te mostrar como não errar. Então a gente tem que aprender com os erros dos outros. Beleza? Cadê? Machado Souza. Sou portador de HTLV e morro de dor nos membros inferiores e na lombar. Tem como melhorar essas dores do corpo que está variado? Tem como tem. Só que HTLV é produtor de uma dor específica, que é uma dor completamente contrária a tudo que eu estou falando aqui. As dores que eu estou falando aqui são a maioria, 97% do total, que são dores inespecíficas. As dores específicas têm tratamento sim, só que é um tratamento de médio e longo prazo e com equipe transdisciplinar, médico, psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista, tá? Então, a gente tá aí para te ajudar. Se você vier, a gente vai ter muita honra em te atender, mas a gente vai te falar a real. Por quê? Eu abri a live falando o que aqui para você? Eu tô aqui semanalmente falando o que você tem que saber sobre o tratamento da dor, na lata, baseado em ciência, doa a quem doer. Então, se existem profissionais que vão enfeitar o problema, você não vai achar isso aqui. Então a gente vai te falar o que você precisa saber e quais profissionais você precisa visitar para ter sucesso no tratamento, beleza? Então é isso, pessoal. Acho que encerramos por aqui. 57 minutos de live, vou deixar salva. Live sobre dor no quadril. Se você acha que algum profissional, algum paciente, algum familiar precisa ouvir essas informações, o que é que você faz? Clica aqui no aviãozinho, encaminha para os stories, encaminha para o direct dos seus colegas, dos seus amigos, para que eles tenham acesso a essas informações também, beleza? Um último recadinho para vocês: quem é fisioterapeuta ou estudante, de 2 a 27 de novembro a gente vai ter uma sequência de 10 lives fechadas só para nossa lista VIP. Se inscreve aqui no link do meu perfil, clica lá e vai lá, Jornada do Expert. Na Jornada do Expert, você vai ter acesso a informações que vão tapar o gap entre a avaliação musculoesquelética e a seleção da intervenção, para que você se aproxime de ser uma autoridade no seu mercado, se aproxime de se transformar em um expert no tratamento da dor. Aumente sua autoridade, tenha uma agenda forte e estável, se livre de planos de saúde e passe a viver de consultório com a profissão. Beleza? Então espero vocês na Jornada do Expert. Não vão ser lives abertas, então só quem está na lista VIP vai receber. A gente já está com 180 fisioterapeutas inscritos. Vai ser um prazer ter você lá também. Beleza? Grande abraço. E o que, galera? Escreve aí como é que eu finalizo. Movimento é vida. Abraço, galera.